Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Cara, zagueiro, eu usei como parâmetro duelos aéreos vencidos. Rapaz, eu botei muita informação para zagueiro, hein? Tá difícil ser zagueiro no Brasil, hein? Olha a exigência. Lançamento, passe, gol, interceptação, desarme, altura. Desculpa aí, zagueirada, mas jogamos lá em cima um pouquinho dessa vez, né? Cara, então, o primeiro da lista foi o Brock. O Brock que um jogador de Série B há muito tempo, né? O Brock sempre faz uma boa Série B. Vários times, Paraná, Cruzeiro. No ano passado, o Cruzeiro, mesmo não fazendo uma boa campanha, o Brock estava aqui no top 5, se eu não me engano, de zagueiros. Experiente já, mais de 30 anos de idade. Aliás, a maioria dos zagueiros acima dos 30 anos, a exceção aqui, o Sabino do Sport, que já jogou Série A por Curitiba e Santos, se eu não me engano. É um cara que agora está na Série B com o Sport, quase subiu. Um bom zagueiro, trabalha bem a bola, um zagueiro técnico. Tem algumas falhas, né? Não é um zagueiro tão alto, por exemplo, 1,84, mas é um jogador, talvez até com mais características de volante em alguns momentos do que de zagueiro. Mas entre os mais jovens, além do Sabino, você tem o Bernardo Chapo, e é sobre ele que eu queria falar um pouquinho, só antes, lembrar o Conceição que está na lista. O Conceição que teve seus altos e baixos também na temporada, mas acho que teve mais altos do que baixos. O Conceição tem suas limitações, falei inclusive quando ele foi contratado aqui sobre isso, e o Conceição, de uma certa maneira, conseguiu aparecer aqui no top 10 de zagueiros dentro das suas limitações, que para mim é muito mais a questão de mobilidade e velocidade. Até falei sobre isso quando eu fiz a análise dele, e ele mostrou isso também. E uma coisa que ele próprio falou recentemente, não lembro para onde que foi, se foi para Vasco TV, se foi em algum podcast, na dificuldade que ele teve para acertar os passes. Porque o Conceição, eu lembro quando eu fiz a análise dele também, um dos elogios era em relação à bola longa dele. No Cuiabá, se eu não me engano, ele tinha sido um dos zagueiros com o melhor volume, um dos melhores volumes de lançamentos certos. Isso em 2020, se eu não me engano, jogando Série B. E no Vasco ele não conseguiu ter esse nível de acerto. Quando a gente olha aqui a porcentagem de lançamento, ele teve um dos piores entre esses jogadores. O Brock, 58%, Sabino, que eu falei, 47%, Bruno Alves, 52%, o Donato, que não é tão bom na bola longa, 42%, muito perto do Conceição, 43%. O Rafael Donato é um zagueiro muito mais físico do que técnico, né? E aí muito próximo do nível que teve o Conceição, num quesito que era para ser positivo para ele. O Lucão, no ano passado, foi um dos destaques aqui com a gente, mais uma vez bem com o CSA, 54%, Léo da Chape, Luiz Otávio do Bahia. Luiz Otávio, para mim, bom zagueiro também, já há algum tempo, aparecendo como destaque não só em Série B, mas Série A também. Mas queria destacar aqui, aproveitando falando um pouquinho de jogadores mais jovens, é o Bernardo Chapo, do Ituano. Gostei do jogo dele contra o Vasco, já tinha me chamado a atenção ali na partida contra o Vasco. Não só contra o Vasco, mas outras análises que eu fiz do Ituano antes do jogo contra o Vasco, e ele apareceu bem. O Chapo é jovem, está com 23 anos, botei 24 aqui, porque é a idade que ele vai ter no ano que vem. Zagueiro canhoto, alto. O índice de acerto dele dos lançamentos não foi bom, mas como eu disse aqui, foi acima do Conceição, que é o jogador hoje, por exemplo, a posição. O Conceição é um zagueiro canhoto também hoje desse elenco do Vasco. Até falei, para mim manteria ele vai permanecer, ele renovou o contrato, mas é um cara de 34 anos já. Até mantendo o Conceição, é difícil você imaginar o Vasco indo no mercado, ao meu ver, para trazer um zagueiro canhoto para ser reserva. Tem que trazer um para ser titular. Conceição, para mim, não tem condição hoje de ser titular na Série A. Seria arriscado demais para o Vasco, mas seria um bom reserva, porque é difícil você conseguir. Agora, caso o Vasco não tivesse renovado com Conceição, eu acho que seria uma troca boa para o Vasco. O Chapo é um bom zagueiro. A gente viu o Ituano construindo contra o Vasco com um a menos, muito através de seus zagueiros, e a bola passou muito exatamente pelos pés dele. Um zagueiro alto, capacidade no desarme, capacidade de interceptação, bom no duelo aéreo, um passe ok, lançamento ok. É um zagueiro que me chamou bastante atenção no jogo contra o Vasco, na análise que eu fiz do Ituano, e é o mais jovem dessa lista. Falei aqui, quase todos os zagueiros são acima de 30 anos. Eles são Sabino,
o Chapo e o Lucão do CSA, que eu também gosto. Não fez uma temporada de tanto destaque como fez no ano passado, e é um zagueiro pela direita. O fato de ser canhoto, e é difícil você encontrar bons zagueiros canhotos no mercado, acho que transforma o Bernardo Chapo um bom nome para ficar de olho. Repetindo aqui, dentro do contexto de Série B, não quer dizer que é o melhor nome do mercado, de todos os mercados, falando dentro do contexto de Série B, dentro do contexto de reserva e visando, e assim, não necessariamente para o Vasco, né? Porque o Vasco tem que definir treinador, um monte de coisa. Mas é um nome que talvez a gente veja numa Série A em breve, por conta do que desempenhou na Série B. Então, poderia ter entrado o Oliveira, que o Oliveira, os duelos aéreos do Cruzeiro eram muito mais em cima do Broca do que do Oliveira. O Oliveira é um zagueiro um pouco mais baixo. Talvez se tiver algum torcedor do Cruzeiro me assistindo agora, vai chiar que o Oliveira não está aqui. O Oliveira é um zagueiro mais técnico. Né? Eu poderia ter feito uma planilha com zagueiros usando parâmetros mais técnicos do que força. Porque eu usei muito parâmetro do ano passado. Ano passado eu estava visando muito a permanência na Série B. Então, sim, eu poderia ter alterado isso. O Oliveira, se não me engano, foi um dos maiores passadores da Série B. E isso entraria certamente como um número relevante. Deixa eu até confirmar aqui. Mas fica aqui o meu destaque, já que eu falei em análise quantitativa e qualitativa. Falando em qualidade, o Oliveira entra, para mim, nos nomes aqui para ficar de olho também, até pela idade. Até pela idade do Oliveira. Deixa eu até confirmar a idade dele aqui. Mas é isso aí, 25, 26 no máximo. Um jogador que me chama atenção desde o Atlético Goianiense, inclusive. Já falei dele aqui no canal, a galera que acompanha mais tempo deve lembrar disso. Deixa eu só ver aqui quem acertou mais. Oliveira. Exatamente, o Oliveira foi o jogador que mais acertou passe. Deixa eu só confirmar ele mesmo. O maior passador da Série B foi o Oliveira. Então, se eu fizesse... Muito provavelmente, se eu fizesse um levantamento dos zagueiros baseado mais na qualidade técnica, o Oliveira estaria, se não tivesse em primeiro, estaria pelo menos no top 3 ali. E jogadores que mais acertaram passes: Oliveira, segundo Sabino, que eu falei que também é um zagueiro mais técnico, o Brock, que acabou ficando líder nessa estatística também, e aí depois vem o Rodrigo Fagundes, do Criciúma, e o Lucão, mais uma vez que eu falei, outro zagueiro que é um pouco mais técnico, está nessa listagem também. Então são 5 nomes aí de zagueiros que acabam aparecendo nas duas listagens, né? Lucas Oliveira, Sabino, Brock, 4, isso aí, e o Lucão. Menos o Rodrigo Fernandes, né? Então são 4 de 5 que aparecem nas duas. O Oliveira, para mim, na verdade, o melhor zagueiro da Série B. Né? Levando... Não entrou no meu índice, mas eu achei o melhor zagueiro da Série B.